inclusive com aquilo que o Senhor tem ofertado através das vidas que aqui estão, a tua igreja, para que ela siga em frente o propósito maravilhoso que o Senhor tem nos confiado. Louvamos a Ti, consagramos a Ti, em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Vamos orar agora, amados, pelo momento da palavra. Frio? Tá bom. O momento da adoração é o momento que você ministra o Senhor, você abre o teu coração, você disponibiliza a tua alma a receber a mensagem ao qual o Senhor quer ministrar a cada um de nós. O momento ao qual nós iremos viver a partir desse momento, e por isso nós precisamos entregar a Ele. Por isso o motivo da oração, por esse momento especial nas nossas vidas. Fecha os olhos um momento, amados. Senhor, muito obrigado pelo privilégio, pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui reunidos nessa noite. Sabemos que por estarmos vivos, respirando esse ar puro que o Senhor tem nos ofertado, podemos estar aqui hoje adorando, cantando e recebendo a mensagem que o Senhor tem escrito desde a eternidade para que hoje fosse exposta. Nós te louvamos para pedir que essa mensagem não somente entre no nosso coração, mas gere fruto agradável, fruto do Espírito, de maneira que possamos viver vontade plena sua sobre as nossas vidas e possamos dar frutos agradáveis a Ti. Nosso coração é Teu, que essa mensagem ela alcance todos aqueles que o Senhor tem direcionado, tem gerado para que fosse alcançado e que nada seja roubado, tudo aconteça conforme Teu querer. Entregamos a Ti esse momento, no nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus, aleluia. Se é para Jesus, podia ser melhor, não é? Glória a Deus. A palavra fala que alegrei-me quando me disseram que eu estou indo à casa do Senhor. Amém? Se a tua vida ela não está conforme a tua vontade, conforme você deseja, sabe de que aqui é um lugar de alegria, um lugar de ter transformação, um lugar de ser encontrado vencedor mesmo diante das angústias, das aflições que temos vivido nesses dias. Nem todos estão nessa condição, mas muitos estão, ou seja, a grande maioria. Que nós possamos confiar plenamente no Senhor, ao ponto de entregar os nossos dias a Ele e não ser nós incapazes ou incapacitados de nos arrepender, de pedir perdão, de receber perdão, de tudo aquilo que tem possibilidade ampla de transformar as nossas vidas e de nos conduzir a dias diferentes, distintos daquilo que temos vivido até hoje. Amém, irmãos? Eu vou começar fazendo algumas perguntas, como naturalmente acontece. O que leva um homem ou uma mulher, um homem como criatura, que tem sido abandonado na sua infância, tem sido órfão na sua infância, ou por perder pais, ou simplesmente por viver um abandono, ao longo dos dias se tornar um pai amoroso, um pai carinhoso, um pai guardião, protetor. Da mesma forma, o que leva um homem dependente químico se tornar um mestre no ensino da liberdade? O que leva um homem traidor se tornar fiel e com muitos frutos de fidelidade? O que leva um homem, um coração duro como eu já ministrei aqui, que é aquele coração incapacitado de se arrepender, um coração que não consegue receber direcionamento direto do Espírito Santo de Deus, porque tudo para na mente e não tem acesso ao seu coração. O que leva um homem com um coração duro e intransigente se tornar um homem sábio e amoroso? Quem é esse? Ou quem é capaz de levar o homem a uma grande transformação? Como
que acontece o processo de transformação de um homem, de uma condição muito difícil, de uma condição negativa, a uma condição de louvor, a uma condição de tornar exemplo, de uma condição de dar testemunhos de vitória, de uma verdadeira transformação nítida, real, e que muitos podem observar aquilo que aconteceu na sua vida ao longo do período ou do processo vivido em Deus. Abra sua Bíblia, por gentileza, no livro de Lucas, capítulo 24, versículo 32. Lucas 24, 32. Perguntaram-se uns aos outros, um ao outro: não estava ardendo os nossos corações dentro de nós? Eu vou ler novamente. Perguntaram-se um ao outro: não estavam ardendo os nossos corações dentro de nós, enquanto Ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? O título da palavra de hoje é coração ardendo. Irmãos, Jesus antes de ser crucificado, Ele levou os seus discípulos ao longo de 3 anos de muito ensino, de muita presença, de muita revelação das promessas sendo cumpridas, da palavra sendo cumprida. Jesus leva os discípulos a um período intenso na presença dele, e ele havia falado, logo depois dele, um pouco antes dele ser crucificado, que ele precisava passar por esse processo, que era a vontade do Pai, a vontade de Deus, e que quando isso acontecesse, eles permanecessem em Jerusalém. E só que o que estava acontecendo aqui nesse texto, nesse versículo de Lucas 24, 32, é que eles estavam caminhando, eles estavam andando no caminho de Emaús, que é mais ou menos 11 quilômetros. Os versículos anteriores eles falam sobre isso, que é mais ou menos 11 quilômetros distante de Jerusalém. E por que eles não estavam aonde Jesus tinha ordenado? Jesus tinha deixado bem claro: eu preciso ir para o Pai, eu preciso passar por esse processo, permaneçam em Jerusalém. Ele deixou isso muito claro. E lá estavam os discípulos, não todos, alguns, se direcionando às suas casas, se direcionando no caminho de Emaús, a 11 quilômetros do lugar aonde eles deveriam estar. Eles estavam inseguros, eles estavam perplexos, eles estavam espantados por tudo aquilo que aconteceu com Jesus. Eles imaginavam que Jesus seria aquele que iria restaurar o trono de Israel, restaurar as questões civis de Israel, as questões de assolação, de cadeia, de opressão que Roma estava fazendo sobre Israel, e que todo o período ao qual eles tinham vivido na Jerusalém, não celestial, mas a real, a cidade de Jerusalém, o povo escolhido por Deus, as lutas, as dificuldades, as angústias passadas por muitos anos, eles criam, conforme a palavra deixou bem claro, que viria um Messias, iria libertar o povo de Israel, o povo de Deus. Mas é interessante, amado, que ele estava abandonando o seu ministério, aquilo que Deus tinha confiado a ele. Eles estavam indo embora para suas casas, mas Jesus encontra eles no meio do caminho. No meio dessa jornada aparece ali Jesus, e os discípulos, eles não perceberam que era Jesus. E como que eles poderiam perceber, na verdade, se eles tinham visto Jesus sendo maltratado, sorrado, pregado na cruz, que Jesus tinha sido retirado da cruz, tinha sido enterrado? Como que eles podiam imaginar que aquele que estava ali ao lado deles era Jesus? Eles estavam tristes, angustiados, provavelmente de cabeça baixa, como se alguém tivesse passado muito tempo. E
eu sei que eu conheço essa pessoa, mas não sei de onde é, como alguém que estudou com você há muitos anos. Você sabe que essa pessoa não é alguém que você nunca viu, é alguém que talvez você conheça. Assim talvez tenha sido esse momento onde eles, talvez eu conheço ele, eu não estou olhando muito bem para ele, mas eles não criam que era Jesus, porque eles tinham passado por esse processo angustiante, triste, difícil da tragédia da cruz. No entanto, amado, Jesus, ele se faz desentendido ali andando com aqueles homens, e ele faz uma pergunta para eles: do que vocês estão falando? Estavam conversando, eles angustiados, e eles falam o seguinte para Jesus: você por acaso é o único de Jerusalém que não sabe daquilo que aconteceu? Ou seja, de onde é que você veio? De que mundo que você é? Você é o único ET aqui desse lugar, o único incapacitado de não entender tudo aquilo que aconteceu nestes dias? E acompanhe comigo no livro de Lucas, no capítulo 24, versículo 28. Eles estavam espantados, eles estavam angustiados, eles estavam aflitos, eles estavam ansiosos por aquilo que iria acontecer, eles estavam inseguros, a incerteza fazia parte daquele dia. E aqui no livro de Lucas, capítulo 24, no versículo 28, nos fala o seguinte: ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante, mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, só que ele desapareceu da vista deles. Imagina, amados, eles passaram pela tragédia da cruz, pelo tempo de angústia, de aflição. Eles abandonam o seu ministério, estão voltando para casa muito aflito, muito angustiado. Eles conversam com o homem, que logo depois eles têm a revelação de que é Jesus. E quando eles têm a revelação, Jesus desaparece do meio deles. Mas eu queria voltar aqui um versículo com o qual eu comecei. No versículo anterior, ou melhor, no versículo 32, ele fala, o posterior, pode dizer, fala: não ardia o nosso coração quando ele falava conosco no caminho e nos explicava as escrituras. O nosso coração, ele não estava queimando quando ele falava conosco, quando ele nos ensinava, não somente no caminho, mas todos os dias ao qual nós estivemos na presença dele. Nosso coração não estava ansioso, assim, literalmente queimando, literalmente alegres. Algo sobrenatural estava acontecendo no seu interior, eles não sabiam o que estava acontecendo. Algo grandioso que levantava eles para um novo entendimento. Havia um discernimento sobrenatural alcançando a eles, a vida dos seus discípulos. Mas aqui, amados, há um princípio que precisa ser observado, ao qual nós iremos ministrar nesta noite. Mas eu faço uma pergunta para você: o que é um princípio? Seria um fundamento? Não. Irmãos, eu vou explicar rapidamente a diferença entre os dois para a gente poder seguir em frente. Um fundamento é aquilo que te dá suporte a uma ação. Por exemplo, para que você possa construir uma casa ou um edifício, você precisa fazer um fundamento bem feito. Uma casa pequena, você faz uma sapata. Um prédio grande, você tem que colocar estacas. Isso é um fundamento para que você possa tomar a ação de construir a casa logo acima daquela estrutura construída na sua base. Um fundamento é o que nos dá, portanto, suporte para uma ação. Na construção civil, uma estaca, uma sapata. Mas na sociedade civil, uma lei. Num casamento, a fidelidade. Amém? Amém, amados? Um princípio, portanto, ou entretanto,
que te permite construir um fundamento. Qual a diferença? Para construir uma casa, você precisa ter uma estrutura, um fundamento bem feito. Mas o princípio de se construir esse fundamento é aquilo que faz a diferença na nossa história. Por exemplo, se uma sapata, o princípio seria a resistência e a estabilidade dela. Ela não pode se movimentar. Uma sapata de uma casa, ela não pode mover-se, senão ela vai ruir a casa. Se uma lei, por exemplo, a lei que proíbe o aborto, o princípio seria a vida. Amém, igreja? Se um casamento, o princípio seria a aliança. Então, não se pode romper o princípio da aliança, porque sem isso você não vai ter condições de fundamentar o teu relacionamento com a tua esposa, com o teu esposo, baseado na fidelidade. Amados, o fundamento de uma sociedade, elas são as leis. E no tempo de Jesus, elas existiam. Existiam as leis cerimoniais, que levavam eles à oferta, a tudo aquilo que eu já expliquei no culto retrasado. Levava o homem a cobrir os pecados naquele período, ofertando o sangue de animais. Mas existiam também as leis civis, que baseado nas leis de Moisés, onde falava não roubar, não matar. No Antigo Testamento existem 613 leis ou 613 mandamentos, é muita coisa. Eles não conseguiam guardar isso. E existem também as leis espirituais. As leis civis nós não temos acesso a elas, não precisamos cumprir, porque nós não estamos em Israel e não somos judeus. As leis cerimoniais, elas foram abolidas com Jesus. Jesus já se fez uma oferta perfeita, então não há mais necessidade de cobrir pecados, porque os pecados eles foram retirados. Mas as leis espirituais, elas estão em voga, estão em vigor até hoje. Já os discípulos, amados, eles crendo que o Messias viria para restaurar o trono de Israel, o reino de Israel, ele imaginava que esse Messias, esse Messias que viriam retirar Israel da condição difícil com a qual estavam vivendo, eles imaginavam que esse Messias iriam trabalhar em cima das leis cerimoniais, civis e espirituais. Só que olha o que está escrito aqui no livro de Mateus, capítulo 22, versículo 36. Mateus 22, 36. Eles fazem uma pergunta para Jesus: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. Ou seja, este é o princípio de todas as coisas. Amar a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Irmãos, essa expressão aqui, todo o coração, toda a alma, todo o entendimento, ela expressa intensidade. É tudo, é muito intenso. A intensidade, amado, no princípio, ele é o amor de Deus. Então, tudo se faz, tudo se conduz, tudo está baseado num único princípio, num algo único, que é o amor de Deus. O amor de Deus nos dá a vida, o amor de Deus nos dá a inteligência, o amor de Deus nos dá a capacidade de nos desenvolvermos numa área profissional, o amor de Deus nos dá a capacidade de entender a importância de obedecer os fundamentos, seja no casamento a fidelidade, seja na construção a capacidade do engenheiro, de um mestre de obra, de saber o que é necessário fazer para construir aquela casa, aquele edifício, seja nas leis, nas leis do aborto, que a gente sabe que vai infligir sim a vida, mas existe muito questionamento, mas a vida ali está em jogo. Mas aqui os princípios, os discípulos estavam perdidos, eles estavam querendo entender tanta lei, tanta opressão. Senhor, me explica, onde é que é o princípio, o que tem de mais valor,
o que eu posso obedecer para que eu não venha ferir nenhuma das 613 mandamentos ou leis que estão escritas no Antigo Testamento. Mas a palavra fala que se nós vacilarmos um somente, nós vacilamos todos eles. Então o Senhor nos dá um direcionamento, nos mostra qual é o princípio fundamental que nos faz constituir fundamentos e nos constituir homens e mulheres baseados na tua vontade, baseados na tua palavra. E a figura, amado, de um coração queimando é o princípio que fundamenta todas essas coisas. A figura de um coração queimando é algo profundo sobre a ótica espiritual. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Provérbios 4, 23. O amor de Deus, amados, ele é imensurável, ele é incalculável, ele é indescritível. E nós somos chamados para sermos semelhantes a Deus. Amém, igreja? Estão me acompanhando? Eu estou construindo aqui a história. Amar, portanto, intensamente a Deus e ao próximo como Jesus amou, é o fundamento de um homem, de um filho de Deus. Aquele que deseja estar no Senhor, ele precisa cumprir o princípio de amar a Deus sobre todas as coisas, amar a si mesmo e automaticamente poder amar o próximo como a si mesmo. Então você precisa amar a Deus como princípio, logo em seguida você precisa se amar para que você possa amar o próximo como a si mesmo. Porque se você não se amar, como é que você vai amar o próximo se você não se ama? Aí entra o conflito ético, que é cultural e existencial, onde as pessoas não se amam, se odeiam, ou não sabem nem quem elas são no Senhor, e diante disso não conseguem exercer o seu mistério de fé, exercer aquilo que Deus tem confiado a cada um de nós. E a gente perde a nossa identidade, o nosso direcionamento nas nossas vidas. E se Deus, amado, não entrar na nossa vida, nós nunca conseguiremos ter um coração queimando por Ele. Por quê, amados? Porque a intensidade do amor é o que faz com que o nosso coração queime na presença dEle. Vou dar um exemplo para vocês. Como que os discípulos, eles chegaram na experiência ou no discernimento de que o coração deles estava queimando quando eles estavam andando com Jesus? Como que eles chegaram nessa experiência, nesse discernimento? Como eu li lá no primeiro versículo, ao qual eles foram encontrados, vamos voltar lá, não estavam ardendo os nossos corações dentro de nós, enquanto Ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Volta aqui. Eles conseguiram ter esse discernimento, eles conseguiram ter essa experiência de ter um coração queimando, simplesmente porque eles tiveram uma experiência, um encontro com Jesus. Os discípulos foram os mais tocados pela presença de Jesus. Nós nunca iremos ter um coração queimando se nós não entrarmos na presença de Deus, na figura de Jesus, que é o único caminho que nos leva ao Pai. Amém? Amém, igreja? E hoje, como que nós podemos ter um encontro com Jesus? Como que você pode ter um encontro com Jesus hoje ainda? Amanhã, depois de amanhã. Irmãos, as Escrituras falam que Jesus, Ele é o verbo que fez carne. Amém? As Escrituras mostram lá no jardim do Éden que a voz de Deus caminhava no jardim. Ali já era a presença de Jesus lá no jardim do Éden, conversando com Adão e Eva. Jesus esteve presente em toda a história da humanidade, mas Ele se fez carne para trazer uma verdade, trazer uma mensagem para mim e para você. Voltem a queimar, entre na minha presença. E eu creio que nesta noite nós sairemos daqui queimando na presença de Jesus, porque isso vai mudar a nossa história, vai mudar as nossas vidas. É a presença
na presença de Jesus, com o coração queimando, que aquele que era o abusador hoje pode ser o guardião, é aquele que era um usuário de droga hoje é um mestre da libertação, aquele que foi rejeitado hoje é aquele que não rejeita, que ama. A transformação sobrenatural na vida de um homem e de uma mulher passa por Deus e recebe essa transformação aqueles que são encontrados com o coração queimando na presença de Deus. Amém, amados? A palavra viva que está no meio de nós, a palavra viva em vários versículos fala que Jesus, o verbo, a palavra viva, a palavra que estava circulando no meio dos homens, a palavra viva estava caminhando com os discípulos no caminho de Emaús. Jesus, amados, quando ele começa a ouvir os discípulos ali no caminho de Emaús, ele fica impressionado como eles não conseguiram discernir aquilo que estava acontecendo. Eles imaginavam que Jesus vinha para restaurar Israel, mas o que Jesus estava fazendo era implantar o reino de Deus. O próprio João Batista tinha declarado isso. Eles não conseguiram discernir, amados. Isso é um problema na vida de muitos de nós. Quando nós temos todas as informações e não conseguimos organizar elas de maneira que possamos ter o discernimento, o entendimento daquilo que está acontecendo, daquilo que pode acontecer amanhã. Se você se torna um fora da lei, você precisa ter o discernimento que amanhã você pode ser preso, você pode ser condenado, passar por grande aflição, baseado nas atitudes que você está vivendo hoje. Aqui Jesus fica impressionado. Como que vocês viveram comigo, estiveram na minha presença? Eu avisei vocês que era para vocês que não só ia acontecer com a crucificação, mas que vocês precisassem estar em Jerusalém. E vocês estão aqui. Eles não entendem. Simplesmente Jesus ficou impressionado com a incapacidade deles de entenderem aquilo que eles tinham vivido. Em Lucas 24, versículo 26, ele nos fala sobre isso. Eu estou ali no livro de Lucas, se você quiser, capítulo 24, tá bem? Vou para frente e para trás, mas eu estou contando aquela história ali. Não devia, Lucas 24, versículo 26, não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes. Jesus explicando aos discípulos. Olha que mistério que está escrito agora. O que constava a respeito dele em todas as escrituras. O que está acontecendo aqui, amado? É Jesus falando dele mesmo com base nas escrituras. Algo sobrenatural, que isso pode acontecer ainda hoje. Por quê? Porque o verbo, a palavra viva, as escrituras, é o próprio Jesus falando aos nossos corações. E quando nós nos deparamos em revelação daquilo que Ele está falando conosco, através da sua palavra, através do costume de fazer estudos, de fazer os nossos momentos de oração, de busca da palavra do Senhor, da revelação de quem Ele é, nós somos acrescentados pela presença dEle. Amém, amados? Portanto, se você deseja ter um coração queimando, você precisa necessariamente passar pela revelação da palavra viva, através da palavra escrita. Amém? Você se deparar como uma pessoa disciplinada, separando momentos na sua vida, em contato com a palavra de Deus, você vai ter a revelação daquilo que o próprio Cristo fala para você dele mesmo. Amém? Vamos em frente, amados? Estão comigo? Ok. Todos nós podemos ter experiências sobrenaturais, não só hoje, mas ao longo dos nossos dias. Algumas experiências sobrenaturais elas transformam, elas são palpáveis fisicamente, e outras acontecem no nosso interior, acontecem na nossa conduta, na nossa maneira de conduzir as nossas vidas ao longo dos nossos dias. Aquele que traía passa a ser um homem fiel.
baseado no quê? Na transformação que somente Jesus, através da sua palavra escrita, que é Ele falando dele mesmo, é capaz de transformar um homem e uma mulher. É algo sobrenatural. Você nunca vai conseguir, por exemplo, ir até um psicólogo e nesse psicólogo, amém, transformar a nossa vida. Isso nunca vai acontecer. O psicólogo ou o psiquiatra, ele vai te auxiliar a entender as tuas flagelos da tua vida, as tuas angústias, a tua ansiedade, conhecer a circunstância que você está, te auxiliando nesse processo. Mas quem tem poder de transformar a tua história é somente Jesus, que é aquele que fala dele mesmo através da Escritura, da palavra viva, que é a Bíblia. Amém? Amém, amados? E o Espírito Santo, amados, é aquele que Jesus deixou para estar conosco quando Ele subiu. Se quando Ele esteve presente, eles conseguiam andar com Jesus, nós também podemos andar com Jesus, mas não na figura dele, mas na figura do Consolador, do Espírito Santo de Deus, que nos direciona, nos guarda, nos faz ficar constrangidos, nos faz ficar alegres, nos dá discernimento, entendimento, nos capacita a tomar decisões acertadas, a abandonar as decisões e ações equivocadas. Tudo vem da palavra escrita, que é a palavra viva se revelando através da palavra escrita. Glória a Deus por isso. Ele deixou ao Consolador quando subiu aos céus. E amados, o Espírito Santo, ele está andando hoje em dia e ele quer revelar Jesus por meio da palavra escrita. Só que o que acontece, amados? Nos dias de hoje existe uma grande indústria de entretenimento que nos leva a entregar o nosso tempo a muitas questões que são questões que nos levam a ficar distraídos, a perder tempo. E eu acredito que as redes de relacionamentos, elas serão sim usadas contra nós no dia do julgamento, mostrando que, olha, você podia ter feito isso, eu ia me revelar a você dessa maneira, eu ia me encontrar contigo neste dia, e você não se encontrou comigo, você não se transformou, você não viveu aquilo que eu tinha para você. Você não teve a revelação das ações e atitudes que você deveria tomar, porque simplesmente você estava nas redes de relacionamento e você não estava diante da minha presença. Não falo aqui que você não deve se relacionar de maneira eletrônica, até no dia de hoje, nos dias de hoje, é algo sim, é uma ferramenta muito útil. Mas o abandono do entendimento e do discernimento daquele que tem poder de nos transformar é algo cruel, é algo destruidor da nossa própria história. Irmãos, o Espírito Santo de Deus quer nos conduzir à revelação de Jesus através da sua palavra. E sempre quando nós nos empenharmos a isso, nos disciplinarmos a isso, o nosso coração será conduzido a arder em fogo. Por quê? Porque o princípio que será revelado a nós é amar a Deus de todo o coração, de toda a alma e de todo o entendimento. Deus, portanto, amados, Ele não só está preocupado com aquilo que nós iremos fazer, mas Ele está envolvido, Ele está comprometido com que nós viemos a encontrar aquilo que Ele confiou a nós desde o ventre da nossa mãe. Olha o que está escrito, olha a promessa de Deus sobre encontrarmos ou termos um coração queimando, que consta na Escritura. Há muita promessa de Deus, mas é que eu vou ler agora, é uma promessa de Deus que nos promete que nós sim conseguiremos alcançar um coração queimando, um coração ardente na presença dEle, por causa do objetivo dEle, de nós sermos encontrados, transformados, ao ponto de nos tornarmos semelhantes a Deus. Amém? Isaías 62, versículo 1, acompanhe comigo, por favor. Nós seremos semelhantes a Deus,
Para nos tornarmos semelhantes a Deus e cumprir esta promessa de Deus, nós precisamos encontrar o nosso coração ardendo, queimando, para que nós possamos não só ouvir falar, mas de com Ele andar. Isaías 62, versículo 1. Vocês estão vivos, amados? Vocês estão aqui comigo? Aleluia. Isaías 62, versículo 1. Por amor de Sião, eu não sossegarei. Por amor de Jerusalém, eu não descansarei, enquanto a sua justiça não resplandecer como a alvorada, e a sua salvação como as chamas de uma tocha. Se eu lendo assim esse versículo, naturalmente nós não entendemos o que está escrito. É complexo. Se nós entendemos, olharmos rapidamente esse versículo. Mas esse versículo ele fala que por amor a Sião, por amor à sua igreja, por amor à minha e à sua vida, ele deixou bem claro que ele não descansará enquanto a sua justiça não resplandecer. Ou seja, quando aquilo que é para acontecer na sua vida, aquilo que é para ser encontrado por você, não acontecer, então ele não vai descansará, ele não sossegará. E ele fala ainda, a sua salvação, enquanto a sua justiça não resplandecer como a alvorada, ou seja, como o sol da manhã, e a sua salvação como as chamas de uma tocha. Eu estava estudando essa semana lá no livro de Apocalipse, capítulo 19, versículo 7. Ali, coloca no tela, não fazia parte do texto aqui, mas eu vou trazer para vocês aqui um detalhezinho. 19, 7. Apocalipse 19, 7. Coloca, se não me engano, na versão fiel. Estão me ouvindo aí? Coloca numa outra versão aí, por favor. Regozijemo-nos e alegremos-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e a sua esposa já se aprontou. Muda a versão aqui, coloca, por favor, ataviou aqui embaixo. E a sua esposa se ataviou. Você vai encontrar. Porque essa palavra aprontou, a origem dela é ataviou. A sua esposa, a sua igreja, aí, cuja esposa a si mesma já se ataviou. Sabe o que significa isso, amado? Essa palavra ataviou, essa palavra se aprontou, ela no original, ele fala sobre discipulado. Então assim, a sua igreja, nós geramos um discipulado tão forte, que é um discipulado não de somente conhecer ao Senhor, conhecer as Escrituras, mas um discipulado que leva o homem e a mulher à salvação, à alegria da salvação. A discipulado, portanto, tem essa característica, não de ensinar somente, mas de conduzir o homem à alegria da salvação, à presença eterna do nosso Deus. Então, há um grande mistério nas Escrituras. Se nós lermos, nós não vamos entender aquilo que muitas vezes Deus está querendo falar conosco. Voltamos aqui. Esses versículos que acabamos de ler, Isaías 62, versículo 1, ele está falando que Deus, Ele deseja para todos nós um coração ardente em chama. Ele não se calará, Ele não sossegará, Ele não vai descansar enquanto eu e você não nos encontrarmos ardendo na presença dEle. Amém, irmãos? A monotonia, quando estava preparando esse texto, me veio essa frase muito simples, mas ela é real. A monotonia da religião não está e nunca vai estar em Deus. Se você encontrar na religião a monotonia, é porque Deus não está ali. A presença de Deus retira a monotonia. A presença de Deus é novidade diária, de revelação, de discernimento, de capacidade de ser transformado dia após dia em alguém que possa não só conduzir a Ele a glória, mas possa dar um bom testemunho daquilo que Ele é capaz de fazer no homem e numa mulher, independente das circunstâncias que está vivendo.
Deus tem poder de transformar a tua história. Deus tem poder de transformar a tua vida. Deus tem problema de transformar o teu erro, o teu pecado, a tua aflição, a tua angústia, a tua incerteza. Deus tem poder, como eu estava cantando lá no louvor que o Klaus cantou, que eu não sei que louvor é aquele, mas falando sobre Deus tem poder de nos libertar, de nos curar. Ele tem poder de fazer todas as coisas. Tudo vem dele. O princípio de tudo é o amor intenso e sobrenatural de Deus, que ele não vê circunstâncias nossas, ele passa por cima de todas elas e nos ama intensamente. Mas amados, o compromisso de Deus em nos fazer queimar, ele precisa ser entendido por cada um de nós. Deus tem compromisso em te fazer queimar da presença dele. Mas diante dessa verdade, nós precisamos encravar, podemos dizer assim, uma estaca, ou encravar uma estaca seria ideal, como se você colocasse algo que você não pudesse se prender a elas, ou não pudesse se remover daquela circunstância, ou daquela condição. É cravar uma estaca sobre esta promessa, sobre a promessa que Deus, Ele não se calará, Ele não vai sossegar, Ele não vai descansar, enquanto todos nós estivermos na presença dEle, queimando com o coração ardente em chamas, anunciando a transformação capaz de ser encontrada somente nele, de uma vida pregressa, numa vida santa, de uma vida de muitos erros, numa vida de muitos acertos, numa vida de muita infidelidade, numa vida de fidelidade, numa vida de muita droga, numa vida de um mestre de libertação. Amém? Deus, Ele tem o poder de fazer isso na vida de todos, e Ele está comprometido com isso. O que faz, portanto, o inimigo de nossas almas, de investir tudo que pode para que nós não venhamos a ter acesso à Escritura falada, que é contada pela própria voz, pela própria presença da palavra viva, do verbo que desceu dos céus para nos dar a oportunidade de ter acesso pleno à presença de Deus. Um homem, amado, na Bíblia que cravou essa estaca da promessa de Deus, que passou por dias difíceis, foi Jó. Jó, ele cravou a promessa de que Deus iria restaurar a sua vida, que ele iria ser fiel, que não importa o que acontecesse, Deus é poderoso, Deus iria restaurar a vida dele. Ele cravou essa estaca na história dele. E lá no versículo 42 ele nos dá essa frase que é muito conhecida, mas muitas vezes a gente não entende. 42:5: antes eu só te conhecia de ouvir falar, mas agora, depois de passar por todas as circunstâncias, depois de passar por essa grande transformação, depois de confiar plenamente em Ti, depois de ser transformado em alguém que confia plenamente em Ti, agora eu te vejo com os meus próprios olhos. Eu consigo não só te ouvir falar de você, mas eu posso contigo andar. Amém? Pode dar uma salva de palmas para Jesus, amado. Portanto, quanto mais nós nos tornamos semelhantes a Deus, mais nós seremos capacitados a entrar na presença do fogo consumidor. Fogo consumidor, você pode encontrar diversos versículos falando sobre isso. Eu separei aqui apenas um, está em Deuteronômio 4:24. Pois o Senhor, o seu Deus, é Deus zeloso, ou seja, Ele cuida de tudo. Ele é fogo consumidor. Agora pense comigo, amado. Deus é fogo consumidor. Quem de nós pode entrar na presença dEle se Ele é fogo consumidor? Ele consome o quê? Irmãos, tudo que for contra a glória, contra o louvor a Deus, quando nós entramos na presença dEle, Ele vai ser queimado. Então muitas vezes nós viemos até a igreja,
Nós entramos no louvor aqui, só que nós ficamos diante do louvor somente da nossa mente. Nós ficamos acompanhando o telão, acompanhando tudo, e ficamos num ambiente de louvor, de um ambiente espiritual, onde a atmosfera espiritual ela entra na presença de Deus. Só que nós muitas vezes temos a tendência de ficar somente adorando na nossa mente. E a nossa mente, amado, é onde acontecem as maiores guerras da humanidade. Por quê? É ali onde você se torna um coração duro, alguém incapacitado a se arrepender, alguém incapacitado a pedir perdão, alguém incapacitado a viver a transformação. É na mente que alguém que está há anos fora das drogas pode perder uma guerra e voltar rapidamente às drogas, se essa guerra for perdida na mente e entrar no coração da pessoa que é usuário de drogas. Então, tudo que acontece nos nossos dias, ele passa pela nossa mente. A guerra acontece aqui, as decisões acontecem aqui, amém? Só que quando nós entramos na presença de Deus, nós viemos à igreja sabendo que aqui vai ser um culto a Deus, um culto ao Senhor, que a palavra dele vai ser exposta, que nós podemos viver grandes dias, grande momento. Mas quando nós entramos aqui, nós precisamos desligar nossa mente e abrir o nosso coração, pois a própria palavra fala: quem tem ouvidos, ouça a voz de Deus. Você não vai conseguir ter a revelação, ouvir a voz do Senhor, se você querer ouvir pela mente, pelo teu entendimento. Eu não entendo assim, eu não vejo assim. Essa pessoa está fadada a passar por toda a vida ouvindo falar de Deus e nunca andando com Deus. O que eu estou propondo aqui nesta noite, o que Deus está propondo a você nesta noite, é com que você permita com que essa vitória aconteça na tua mente, com que você abra a sua mente ao ponto do fogo consumidor entrar na tua presença, queimar tudo aquilo que não representa a Deus e te capacitar a ser transformado dia após dia, para se transformar ou para se tornar aquilo que Deus confiou a você, aquilo que Deus projetou para você, para a sua história. Mas tem um detalhe aqui, amado. O fogo consumidor, ele tem a figura do juízo. Tem aquela música que falava: vem com teu fogo, meu espírito procura. Vem com teu fogo, acho que é... Como é que é o nome dele? Como? Não, mas quem que é aquele americano barbudo, não é? Jason Lee Jones, que ele fala: aonde está o fogo? Aonde está o fogo? Meu espírito procura. Aonde está o fogo? Aonde está o fogo? E agora que te peguei, né? Te procura. Ainda mais com essa qualidade vocal. Mas, amados, o que essa música fala? O que esse trecho, essa revelação de Deus na vida desse homem fala? O nosso espírito, o Espírito Santo de Deus, através da conversa, através da comunicação, da condução do nosso espírito, ele vai sempre procurar o fogo de Deus, ele vai sempre procurar a presença de Deus. Um coração queimando, ele tem a revelação da Escritura, ele tem a revelação da sua própria identidade. E quando ele fala que onde está o fogo, meu espírito procura, está dizendo: cuidado, porque se nós entrarmos na presença de Deus na mente, sem permitir que o coração ouça a voz de Deus, nós podemos ser consumidos. Porque se nós não buscarmos uma vida de santidade, ou seja, uma vida que busca abandonar aquilo que nos impede de chegar na presença do Senhor, pois a palavra de Deus fala que ninguém verá a Deus se não tiver santidade na sua essência. Amém? Amém, igreja? Pois, amados, a única maneira de você entrar na presença do fogo consumidor e não ser consumido é estar queimando. Porque a única coisa que não é destruído pelo fogo é ele mesmo. Amém? Alguém lá de trás fala assim: ó, uau!
Essa informação é muito simples, amados, mas ela é necessária para que você guarde no teu coração e conduza por toda a sua vida. Se você não estiver queimando, se você não buscar exercer ter o exercício de busca da revelação através da palavra viva, que é o próprio Deus falando com você, dele mesmo, através da sua escritura, você nunca vai conseguir ter essa característica de coração queimando, ardendo em fogo, e dessa maneira você não vai conseguir entrar na presença do fogo consumidor. A única maneira de entrar na presença de Deus, que é o fogo consumidor, é estar com o coração ardendo. Por isso, a minha e a sua natureza precisa ser o fogo de Deus. Você precisa voltar a queimar. Você precisa desejar queimar na presença do Senhor. Irmão, às vezes eu estou aqui no culto, agora o culto está mais contido, né? As pessoas não estão dando cambalhota, não estão se jogando no chão quase, um abraçando o outro, chorando, né? Tem pessoas que vinham aqui, se ajoelhavam, daí depois quando se levantava vinha uma poça de choro, de ranho, se esparramava todo na presença do Senhor, na verdade. Hoje está um pouco mais contido por causa dessas condições que nós estamos vivendo, mas isso tudo é momentâneo. Isso vai ser usado na nossa história como algo que nós vivemos e algo que nós podemos conquistar nesses dias. A confiança, o acréscimo de Deus, a presença de Deus, entendendo aquilo que realmente tem valor, dando valor para filhos, para família, aquilo que muitas vezes nós temos deixado de lado. Esse tempo ele vai se voltar a esse novo entendimento, a essa oportunidade que Deus está nos dando. Mas estamos aqui adorando o Senhor, estamos aqui na presença de Deus, o fogo está comendo aqui dentro da igreja, nós estamos totalmente quebrantados. A guerra na mente, ela foi perdida no sentido de dar acesso de Deus ao nosso coração. Quem tem ouvidos, ouça a voz de Deus, amém? E na presença do Senhor, nós estamos queimando, estamos ardendo, e esse é simplesmente o princípio de todas as coisas. Amar a Deus sobre todas as coisas, com todo o coração, com todo o entendimento e de toda a alma. Sabe o que significa toda a alma, amados? É você amar a Deus emocionalmente. Ou seja, você chorar, você clamar, você se esparramar. Na nossa alma, ela tem a nossa mente, a nossa memória daquilo que vivemos, mas tem também a nossa vontade. E quando nós permitimos com que Deus possa ser adorado e amado através da nossa alma, nós dizemos: a nossa alma, Senhor, ela está conduzida por Ti. E quando nós entramos na presença dEle, através do Espírito Santo de Deus, nós somos cada vez mais fortalecidos. E eu acredito que muitos homens e mulheres não conseguirão entender isso, assim como os discípulos não entenderam aquilo que aconteceu na história de Jesus. Por quê? Porque muitos de nós, quando nós estamos na presença do Senhor, nós começamos a entender que as Escrituras, elas lançam sobre nós um peso do dever, de ser obrigado a abandonar alguma coisa, a parar de fazer isso, a parar de fazer aquilo. Isso é a monotonia da religião que vem sobre as nossas vidas. Só que, amados, se você conseguir entender, se você conseguir abrir a tua mente, abrir o teu coração para ouvir a voz, a palavra viva se movendo no teu interior, você vai perceber que a presença de Deus, a vida com Deus, não é um problema de você cumprir regras, cumprir leis, mas não, é a solução de todos os problemas. Porque quando você está na presença do Senhor, você deseja obedecer a Ele, obedecer às suas regras, às suas normas. Por quê? Porque elas nos fazem transformar, homens e mulheres melhores, mais capacitados ao arrependimento, ao perdão. Porque inteligência todos nós temos, mas muitas vezes nós não conseguimos usar a nossa inteligência, as nossas escolhas, a nossa conduta diária para aquilo que irá
transformar nossas vidas para aquilo que irá fazer de nós um testemunho vivo de um Deus vivo, que é capaz de transformar uma vida, independente da circunstância, naquilo que Ele quer. Amém? Amém, igreja? No capítulo de Efésios, vamos terminar por aqui. Em Efésios, o capítulo 5, versículo 18, a partir da parte final do versículo, e no versículo 19, ele nos fala algo. Efésios 5, capítulo 18, a parte final e o 19. Fala o seguinte: que Deus nos dá o caminho de como ter um coração queimando, nesses versículos. Olha o que está escrito ali: deixe-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor. Aqui ela não está falando que você vai estudar, que você vai entrar na presença do Senhor através de louvores, de músicas, como alguém que gosta, com alguém que acha legal. Não, você vai entrar falando entre si com salmos, ou seja, nos discipulando, nos ensinando, aprendendo através da palavra de Deus, com cânticos espirituais, com hinos. Hinos são aqueles encontrados na Bíblia, cantando e louvando de todo o seu coração ao Senhor. Sabe, amados, a música, ela tem o poder de nos conduzir a entrar num ambiente ou num momento de nos ser encontrados com o coração queimando, cantando e louvando de coração. A música tem um poder, por isso que nós colocamos a música no início dos cultos. Tem um poder de fazer com que você encontre um caminho, que você abra um caminho, que através que Deus consiga encontrar uma brecha no teu coração, possa encontrar o interior da tua vida, que Ele possa tocar em você. A música, ela tem esse poder maravilhoso de nos conduzir, a nos arrepiar, a nos emocionar, a querer mais do Senhor. Mas a música, ela nos dá a abertura. Mas o que verdadeiramente nos transforma é a revelação da Escritura escrita através da palavra viva. Amém? Amém, amados? Precisamos então, amados, sentir a música e não ouvir. Quem tem ouvidos, ouça a voz do Senhor. E quando você começa a entender isso, você começa a discernir que Deus deseja tocar o teu coração. Deus deseja conduzir a tua vida, não por alguém que encontra um dever, uma obrigação, mas como alguém encontra a solução de todas as coisas. Amar a Deus sobre todas as coisas e a si antes de amar o próximo. Só que nós temos abandonado isso. Muitas vezes nós não amamos a nós, ou amamos a nós de maneira tão sobrenatural ou tão gigante, que passamos a ser ídolos de nós mesmos. E nós, com isso, abandonamos o princípio. Sem princípio nós não temos o fundamento, e sem o fundamento nós construímos uma casa em cima de areia e não em cima da rocha viva. Por isso que é importante nós entendermos esse princípio como algo fundamental, como algo único. Princípio fundamental, não um fundamento, mas a base de tudo, aonde você consegue entrar na presença do Senhor, queimando com a sua essência, com a sua natureza, e não ser consumido por ele, mas sim ser conduzido a uma transformação sobrenatural, que você irá se tornar aquele que irá testemunhar em todos os seus dias naquilo que Deus é capaz de fazer na vida de um homem e de uma mulher. O poder de Deus exercendo através da sua própria vida, sendo colocado em prática através da sua própria vida, através das suas escolhas, através do teu entendimento, através daquilo que Deus está derramando sobre você, sobre a sabedoria. Quem tem ouvidos, ouça a voz de Deus. Seja santo, como eu sou santo,
pois sem santidade ninguém andará ou verá a Deus. Amém? Que você possa desejar encontrar ou voltar a encontrar um coração queimando na presença do Senhor, um coração queimando como algo que é principal na sua vida, que vai dar suporte para todos os fundamentos da tua história, do teu casamento, do teu trabalho, do teu relacionamento com Deus, com o teu relacionamento com as pessoas, com a tua capacitação profissional. Tudo vem do princípio, que é amar a Deus sobre todas as coisas. E o amar a Deus de uma maneira intensa te conduzirá à presença dEle, e a presença dEle vai te conduzir a queimar, e queimando sobrenaturalmente na presença de Deus, você passa a discernir e ter a revelação de quem Ele é, através da palavra viva, na presença do próprio autor, que é Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Dá um salve de palmas para Jesus, amados. Vamos ficar de pé, queridos. Nós vamos adorar o Senhor agora com música. Convido a vocês a fazer um exercício, a permitir que a tua mente, cheia de aflições, de angústias, cheias de pensamentos absolutos, cheia de inverdades, muitas vezes, não sei, muitas vezes eu não sei aquilo que posso estar passando na minha vida, né? Assim como vocês, muitas questões que o ser humano sente, aflições, angústias, incertezas dos dias que estamos vivendo, que você possa impedir com que essas questões endureçam o teu coração ao ponto de você ouvir a Deus, mas nunca conseguir ouvir a voz dele. Ele fala ao teu ouvido espiritual, obviamente, né? Que Deus fala ao coração do homem, mas que você possa entrar na presença dele através do louvor, como alguém que permite com que ele mude a tua história, para alguém que conduza a você a queimar na presença dele, a arder na presença dele, a desejar, a viver a promessa do que ele mesmo garantiu, que ele não iria descansar, que ele não iria abandonar essa promessa enquanto nós não viéssemos a ter experiências sobrenaturais por ele. Você pode ter uma experiência sobrenatural hoje, mas você precisa desejar isso, você precisa abrir o seu coração, você precisa sentir a presença dele, você precisa desejar, sentir. Agora, se você ficar preocupado com o dia de amanhã, com aquilo que aconteceu, com a briga de hoje, com a angústia de hoje, com a aflição de amanhã, você não vai conseguir entrar na presença do Senhor, e com isso você vai fazer com que o teu coração se esfrie a cada dia mais. Frio, e isso é o motivo de homens e mulheres que já viveram grandes experiências, grandes manifestações de Deus, hoje estarem longe da presença de Deus. Então, use essa verdade que eu estou trazendo aqui para vocês hoje como um exercício necessário e diário, daquele que precisa abrir o seu coração para ouvir a voz do Senhor, ser encontrado nele, ter da revelação dele, da palavra viva, através do próprio escritor, que é a palavra de Deus, o próprio Senhor Jesus, o Verbo que se fez carne, aquele que está andando no nosso meio, na presença do Espírito de Deus, que é o nosso Consolador, aquele que irá nos influenciar, aquele que irá nos conduzir a ter momentos de intimidade com aquele que é capaz de mudar a tua história, a tua vida, todas as coisas ao teu redor. Confie nele. Vamos adorar o Senhor. Feche seus olhos, amados. Ouvi o meu Senhor bater na porta e o meu coração
coração queimou. Ouvi o meu Senhor bater na porta e o meu coração queimou. Eu não vou parar, gastarei minha vida aos teus pés. Eu não vou parar, gastarei minha vida aos teus pés. Ouvi o meu Senhor bater na porta e o meu coração queimou. Ouvi o meu Senhor bater na porta e o meu coração queimou. Eu não vou parar, gastarei minha vida aos teus pés. Eu não vou parar, gastarei minha vida aos teus pés. Eu tenho fogo cerrado em meu peito que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Eu tenho um fogo cerrado em meu peito que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Eu tenho fogo cerrado em meu peito que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Eu tenho um fogo cerrado em meu peito que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Por mais uma vez, mais uma vez. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Eu tenho um fogo cerrado em meu peito que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Amados, talvez você, ouvindo essa mensagem, você encontrou na sua vida algumas questões que elas não podem entrar na presença do fogo consumidor, porque virá juízo sobre a sua vida. Tudo aquilo que você encontrou como algo que precisa ser retirado da sua presença, da sua vida, do seu caminho, do seu caminhar, entregue de uma maneira profética na presença de Deus nessa noite. Você não precisa gritar, não precisa falar, não precisa vir aqui na frente, não. Mas simplesmente, Senhor, eu entrego essa minha dificuldade, esse meu pecado, essa minha angústia. Eu entrego meu coração duro. Eu me disponibilizo a transformar o meu coração duro num coração de carne, sensível à Tua voz. Nós vamos adorar agora, nós vamos estar adorando.
E você pode entrar nesse momento de profundidade, de intensidade na presença do Senhor, no amor que nos escolheu para estarmos aqui, no amor tão intenso que Ele não olha nossas características, nossas circunstâncias, simplesmente nos quer. Mas nós, para entrarmos na presença dEle, nós precisamos abrir mão de algumas questões que irão nos condenar, e que nós possamos entender que o que Deus quer de nós é que nós sejamos encontrados andando na presença dEle por toda a eternidade. Entrega aquilo que muitas vezes pode te custar, ou aquilo que a tua mente não deseja entregar, mas trabalhe nesta guerra individual, nesta guerra pessoal, e conduza aquilo que não representa a Deus diante do altar dele, para que você consiga tomar atitudes e decisões e ter comportamentos conforme a vontade de Deus e não conforme o teu coração enganoso. Queime na presença dele, transforme a tua natureza, e tudo será fazer novo na tua história. Em pouco tempo você vai olhar para trás e vai dizer: